Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live aqui. Hoje eu vou falar sobre os malefícios de não utilizar artifícios nutricionais para o controle da acne, tá? Tô toda aqui maquiada, né? Hoje eu vou tirar algumas fotos profissionais, então eu fiz uma maquiagem que tá assim, fora da minha zona de conforto. Eu só tô acostumada a passar protetor com base, com cor, né? Protetor com cor, e aí hoje tô toda maquiada, mas 2 horas eu vou tirar essas fotos, então já tô pronta. Vou almoçar e vou tirar essas fotos. Ai, vai ficar tão legal essas fotos que são aqui pro Insta e também pro site que a gente tá fazendo, então vai ser um projeto bem bacana também. Bom, como vocês sabem, podem ir mandando perguntinhas, tirando todas as dúvidas de vocês. Eu tô aqui como facilitadora para tirar as dúvidas, para fazer vocês realmente entenderem a importância da alimentação, como a alimentação é a chave nesse controle da acne, tá? Então a gente vai falar sobre os malefícios de não cuidar da acne via alimentação. Tudo que pode acontecer no seu organismo, por exemplo, se você adia, se você procrastina, se a cada dia você deixa para amanhã, tá bom? Bom, é um prazer ter vocês por aqui sempre comigo. Eu amo, sabe, dar aulas, eu amo ser professora, eu amo ensinar. Então estar aqui com vocês é assim, um prazer para mim. É como se eu estivesse assim, fazendo um hobby meu mesmo. Vamos lá então, peguem papel, peguem caneta, para vocês irem anotando tudo, tá? Quero saber daqui quem assistiu a imersão Segredos do Controle da Acne. Quem assistiu todas as aulas, coloca aqui pra mim, aqui embaixo, eu assisti, porque eu quero ter uma clareza se vocês tiveram tempo de assistir, enfim, porque assim, qualquer coisa, sabe, eu posso liberar nesse final de semana. Se muita gente pedir, eu libero pra vocês nesse final de semana reassistirem as aulas, tá? Bom, mas essas aulas então elas foram bem completinhas. Na primeira aula da imersão eu falei sobre os tratamentos convencionais, sobre o porquê eles não são a chave para o controle da acne. Na segunda aula eu ensinei vocês a descobrirem a raiz da acne de vocês, então identificar qual que está sendo o gatilho para esse surgimento, se são questões hormonais, se são questões digestivas, intestinais, emocionais. Então a gente trouxe essa clareza e na terceira aula eu falei sobre os passos para vocês conquistarem então o controle natural da acne de vocês. Só para dar uma pincelada para quem não conseguiu assistir às aulas, na primeira aula, então, onde eu falei sobre os tratamentos convencionais, eu falei dos pontos negativos dos tratamentos convencionais. Então, por exemplo, o anticoncepcional. Ele traz uma cascata de alterações hormonais no seu corpo. Você coloca, então, um hormônio sintético, um hormônio exógeno no seu corpo. E aí o seu corpo fala assim, como ela tá me dando algo pronto já, eu não preciso mais aqui dentro produzir naturalmente. E aí quando você cessa, quando você para essa medicação, o que acontece? Acontece um boom hormonal. Por quê? Se um tempo você estava dando esse hormônio exógeno e o seu corpo parou de produzir endogenamente, você para e ele fala assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Como que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que produzir? Será que eu não tenho que produzir? Será que ela vai me dar de novo esse hormônio? O que vai acontecer? E aí causa um descontrole hormonal, que a gente chama de síndrome pós-pílula, que aí é o surgimento de acne, é a queda de cabelo excessiva, fadiga, cansaço e várias outras alterações que muitas mulheres sentem. Sem contar que em uso do anticoncepcional, você acaba debilitando principalmente o seu processo de detox. Porque como você coloca um medicamento todos os dias aí no seu organismo, você acaba trazendo uma maior sensibilidade aí do seu fígado e aí ele precisa excretar mais um produto aí no seu corpo. Então o fígado acaba sendo prejudicado, o intestino também, e aí acaba tendo uma série de deficiências nutricionais. Então deficiência de B12, deficiência de B2, de B6, de B9, que são importantíssimas para a sua pele, são essenciais principalmente também para o controle da insulina. Eu vou falar um pouco mais para frente para vocês do porquê que é importante a gente ter esse controle da insulina para a pele. Tem também uma menor absorção de selênio, de zinco, de magnésio. E o zinco e o magnésio são essenciais principalmente para o nosso controle emocional,
Vocês sabiam disso? Por isso que quem usa o anticoncepcional tem mais tendência a ser ansiosa e ter depressão, porque ele causa essas deficiências. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o consumo de alimentos fontes desses nutrientes, então ter uma atenção super maior e mais profunda com a sua alimentação e com o que você anda ingerindo. Os antibióticos também, que são tratamentos convencionais, né, o aminoxicilina, tetralisal, enfim, todos esses antibióticos que costumam passar para controle de acne, eles acabam matando todas as bactérias do seu organismo. E o que acontece? Quando, por exemplo, uma das raízes da sua acne já é uma disbiose intestinal, você potencializa esse quadro. Então, não resolve a raiz do problema. Por isso que eu sempre digo que o importante é vocês identificarem a raiz do problema. Por que vocês estão com esse surto de acne? Porque você está com acne persistente ou acne na mulher adulta, por exemplo. E assim você vai conseguir ser mais assertiva no controle. Por quê? Se a raiz da sua acne for por conta desses fatores intestinais, por conta de um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, você, ao invés de estar resolvendo o problema, você vai estar potencializando com o uso desses medicamentos, tá? Como, por exemplo, o Roacutan. O Roacutan é como se você estivesse jogando o pó para baixo do tapete. Ele não resolve a raiz do problema. E é por isso que várias mulheres fazem o ciclo, traz uma melhora quando está no uso do medicamento, quando para o medicamento a acne volta, e aí vira um ciclo sem fim. Para e volta o Roacutan. Quantas mulheres... Eu não escuto histórias de que já estão, por exemplo, na terceira vez que estão utilizando o Roacutan e nenhuma das vezes ele foi eficiente, tá? E aí o que ele faz? Ele também acaba influenciando muito a saúde no nosso fígado, influencia o nosso colesterol, várias enzimas hepáticas. Então, assim, traz muitos malefícios a longo prazo na vida de vocês. Acaba não fechando a conta, sabe? Então, vocês precisam ter essa clareza de que a alimentação, ela é a chave realmente para que vocês tenham um controle mais eficiente, um controle mais duradouro, tá? E por que eu digo isso para vocês? Porque tanto estudos científicos mais recentes quanto a prática clínica diz sobre esses resultados. Então, o que acontece? Por que a alimentação é a chave mesmo para a melhora de vocês? Por quê? Quando a gente vai pensar, por exemplo, na oleosidade da pele, quanto mais vocês ingerem, por exemplo, corantes, conservantes, alimentos ultraprocessados, alimentos com excesso de adoçante, com excesso de açúcar, com excesso de gordura, vocês causam um pico de insulina no sangue de vocês. E esse pico de insulina aumenta a produção do sebo pela pele. Então, deixa um ambiente perfeito para que haja mais surto de acne, tá? Então, sem contar que essa hiperinsulinemia, junto com o IGF-1, que é o que a gente chama no âmbito da nutrição, faz com que aumente os seus hormônios que são andrógenos. Ou seja, quem tem SOP, quem tem elevação, por exemplo, de testosterona, tem esse quadro potencializado através da alimentação. Então, ajustando a alimentação, você consegue reverter tanto essa resistência à insulina, quanto o pico de açúcar que você tem ao longo do dia nas suas refeições, e assim você consegue reverter e controlar esse quadro de acne. Tanto que uma alimentação para o controle de acne, ela precisa ter um baixo índice glicêmico e baixo índice insulinêmico, tá? Por isso que vocês precisam de um profissional, para ele orientar você a fazer essa mudança alimentar de uma forma leve, de uma forma mais prazerosa, sem precisar de extremismos, porque assim você então consegue reverter esse quadro de hiperinsulinemia e consegue baixar, por exemplo, todos os hormônios que a gente chama de andrógenos, então controle de testosterona, controle de DHEA, e então assim isso é a chave para a mudança da alimentação de vocês, tá? É isso que vocês precisam pensar, que a alimentação é como se fosse um combustível para o nosso corpo funcionar da melhor forma possível. Se você está dando um combustível adulterado, se você está dando excesso de adoçante, excesso de açúcar, excesso de corante, de ultraprocessados, de embutidos, ele não consegue funcionar de forma eficiente. Então, para que você consiga
ter uma melhora da sua pele, melhora da queda de cabelo, você precisa fornecer os nutrientes. Quando você dá esses nutrientes, você vai ver a mudança acontecendo de dentro para fora, tá? Então, dentro de um alimento, a gente consegue ver vários nutrientes, várias vitaminas, minerais, então é algo mais completo, que vai ajudar várias partes do seu corpo ao mesmo tempo. Porque, como eu disse para vocês, em várias lives, em várias aulas, o nosso corpo é como se fosse uma teia. Quando, por exemplo, o seu intestino não está bem, isso gera uma cascata de alterações no resto do seu corpo que vão acarretar não só na piora da sua pele, mas também em outras coisas que muitas vezes, muitos sinais e sintomas que muitas vezes você convive, você acha que é normal, mas que não são normais, são como se fosse um alerta. A acne, ela é a ponta do iceberg, então tudo que tem embaixo precisa ser cuidado e precisa ser supervisionado. É o seu corpo chamando a atenção e falando para você olhar um pouco mais para si para entender o que está acontecendo aí dentro de você, tá? Então, se você tem acne, cansaço frequente, insônia, retenção de líquido, oscilação de humor, unha fraca, queda de cabelo, rinite com frequência, candidíase de repetição, infecção de urina, tudo isso são sinais e sintomas de que você precisa cuidar do seu estilo de vida. Cada um desses sinais e sintomas são detalhes que fazem a diferença e que são chave para a melhora da qualidade de vida de vocês. Então, introduzindo novos hábitos, um novo estilo de vida, a melhora de tudo isso é consequência. Então, você vai se sentir muito melhor através da alimentação, ao invés de utilizar um medicamento que não vai curar o problema em si, só vai mascarar o problema. É muito melhor você desvendar, entender o que está acontecendo no seu corpo, ao invés de tapar o sol com a peneira ou esconder a poeira embaixo do tapete, não é verdade? Porque quanto mais você adia, quanto mais você busca por tratamentos que são imediatistas, mais você está piorando a raiz do problema. Só vai melhorar realmente a sua acne quando você identificar o que está gerando ela em você. E assim você vai conseguir controlar ela a longo prazo e não ficar nessa gangorra que os medicamentos geram nas pessoas, não é verdade? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo pra gente aprofundar. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Nossa, é muito diferente me ver maquiada assim, desse jeito. Oi, Magda, Regi, Laís, Tassi, Hanna, Jamile. A Jamile mandou que não consigo assistir todas. Será que eu disponibilizo? Coloquem aqui embaixo, então, se vocês querem que eu disponibilize novamente as aulas da imersão Segredos do Controle da Acne. Qualquer coisa eu posso disponibilizar nesse final de semana para vocês. O que vocês acham? A Cristina mandou assim: o que você diz sobre a pomada? Gente, tudo que é muito tópico, ele só vai controlar a acne pontual, mas não vai cuidar da raiz do problema. Então, assim, você vai estar um pouco que mascarando esse problema. Você precisa começar a olhar para os seus sinais e sintomas atuais, identificar qual é a raiz, qual que está sendo o gatilho para a sua acne atualmente, para você conseguir controlar ela de vez. Senão vai ser você só vai estar diminuindo uma inflamação pontual, não vai estar indo na raiz do problema, tá bom? Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu tô sempre à disposição de vocês. Eu tô aqui realmente para trazer mais conhecimento para vocês, conhecimento de qualidade, conhecimento que vocês podem confiar principalmente, né? Porque a gente vê muita informação por aí e nem tudo é verídico, nem tudo é para todo mundo. Então a gente sempre precisa filtrar tudo que a gente escuta na mídia, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem sempre contar comigo que eu sou super aberta, tá? Podem mandar direct, que vai ser um prazer responder vocês, tá?
Amanhã a gente tem mais uma live e na segunda a gente vai ter aquela live super especial que inclusive vocês que estão dando as sugestões do que vocês querem que seja o tema da live de segunda, tá? Já recebi várias sugestões, recebi sugestão para ser sobre acne hormonal, recebi sugestão para ser de acne pós-pílula, que querendo ou não é uma acne hormonal. Recebi sugestão para ser acne pós-Covid, recebi sugestão para falar sobre intestino e acne, recebi sugestão para falar sobre... qual mais mandaram? Leite e acne. Então eu tô coletando todas essas sugestões de vocês e no sábado eu vou colocar um post para vocês escolherem. E aí a sugestão mais votada vai ser o tema que eu vou falar na segunda-feira, tá bom? Eu vou colocar de novo a caixinha para vocês mandarem mais sugestões, tá bom? Aí sábado eu já faço esse post para saber qual que vocês realmente querem que eu fale, tá? Porque vai ser uma live de fechamento, uma live de encerramento. E então eu quero fazer um conteúdo super bacana para vocês. Eu vou pensar realmente num tema que vai fazer a mudança na vida de vocês, tá bom? A Laís mandou assim: quais alimentos ajudam nas manchas? O que eu sempre digo, manchinhas, cicatrizes, o que acontece? Manchas principalmente é quando acumula um pouco de melanina nessa área, tá? E o que a gente precisa fazer? Se essas células estão ricas em melanina e a gente não quer que isso aconteça mais, a gente precisa fazer com que haja uma renovação de todas as camadas da nossa pele. Então, a nossa pele não tem só essa camada visível, essa camada superficial. A gente tem várias fases da nossa pele. E, geralmente, as manchas não estão só nessa parte superficiais. Ela acomete mais profundamente várias camadas da nossa pele. Então, a gente precisa fazer com que haja uma regeneração. Então, o que a gente precisa principalmente? De vitamina C, de vitamina A, de zinco, selênio, magnésio e produção endógena de colágeno, tá bom? Na comunidade anti-acne tem uma aula específica sobre manchas e sobre cicatrizes, junto com uma cosmetóloga. Então eu falo sobre tudo que vocês precisam fazer da parte alimentar para potencializar essa mudança da pele, essa reciclagem da sua pele. E ela fala da parte que vocês precisam fazer de cuidados mesmo, de cuidados pessoais. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Amanhã, 12h, a gente tá aqui novamente, tá? E hoje, então, eu vou tirar umas fotos, depois eu vou postando aqui pra vocês verem o resultado dessa maquiagem. E super beijo, a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau!